Nosso estudo de hoje é a lição 15 do livro Calma, que tem como título Sofrendo Reprovações. Estarás possivelmente sofrendo reprovações que te pareceram um injusto espancamento espiritual. Inicialmente, adota o silêncio sem fazer comentários, ora pedindo inspiração à divina providência. Se não tens culpa alguma em relação aos erros que te foram atribuídos, não dê resposta alguma. E continua nas tarefas que a vida te confiou, desculpando quaisquer ofensas. Se as críticas sofridas guardam algum fundamento, procura analisar o próprio comportamento em referência ao assunto. Agradece em pensamento aos teus sensores, procurando retificar os pontos nos quais te observes em desacerto. Nada reclames contra quem te aponta a verdade, porquanto se agem com exagero contra os enganos de que porventura te inculpes, a vida se incumbirá de esclarecê-los em momento oportuno. Não te defendas nem acuses a ninguém perante censuras recebidas. Continua trabalhando com sinceridade, cortando as atitudes que desaproves em ti mesmo. Se te notares no centro de culpas pelas quais te sintas inegavelmente responsável, prossegue agindo e servindo quanto possível, mesmo assim, na certeza de que todos somos filhos de Deus e que Deus te concederá recursos e abrirá caminhos novos para que a paz de consciência te retome a vida e ilumine o coração. Mais uma lição da maior importância para todos nós, porque Emmanuel, em uma outra oportunidade, ele lembra que quanto mais egoísmo, vaidade, orgulho tivermos, mais a gente tem preocupação de defesa, mais a gente tem a preocupação de tirar satisfação, de querer colocar as coisas a limpo, né, e de querer investigar, fazer sindicância de quem fez esse ou aquele comentário a respeito da gente. Então é interessante que a gente vive um mundo em que não existe perfeição. Aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Não existe perfeição. Mas quando a crítica diz respeito a gente, você ainda tem esse egoísmo muito grande. Em primeiro lugar, eu quero saber quem é que fez. Normalmente eu vou querer estudar a pessoa, ou se eu já conheço a pessoa, eu vou falar quem é ele para estar falando alguma coisa. Eu sou assim, ele é desse jeito também. A gente tem umas maneiras de defesa, né, e que acabam sendo contra-ataques quando dizem respeito a esse assunto, e que o conselho do Emmanuel é sempre um conselho dos mais importantes, dos mais proveitosos para quem quer realmente buscar um caminho de evolução, buscar um caminho de paz, de calma. O que ele fala para a gente? Ele fala para a gente, inicialmente, receber uma crítica, adota o silêncio sem fazer comentários. Não, peraí. Quando ele fala sem fazer comentários, é claro que a gente escolhe sim uma ou outra pessoa para desabafar, mas que não seja a pessoa que fez o comentário, que seja uma pessoa do nosso círculo íntimo de amizade. Aí sim eu vou falar, poxa, fulano falou isso e isso de mim, você dá uma desabafada. Né? Quando ele está falando isso aqui, é da gente não ficar espalhando para todo mundo, conversa com todo mundo, não, esse que não é o objetivo. Mas o Emmanuel está falando, inicialmente adota o silêncio, sem fazer comentários, e ora pedindo inspiração à divina providência. Porque o que acontece? O que o Emmanuel falou aqui? Falando de maneira mais à vontade aqui. O comentário que fizeram com relação a gente vai analisar. É verdade? Não. Se não for verdade, não vale a pena realmente você se defender, vale a pena apenas você esperar o momento correto, o tempo, né, que o tempo vai te dando a oportunidade de você mostrar para as pessoas que não é bem por aí, que as coisas não são bem por aí. Aí a gente vai falar assim, mas espera aí, a justiça hoje ela oferece o dano moral. Você entrar com uma ação, principalmente para os personagens públicos, você entrar com uma ação e provar que a pessoa invadiu a sua privacidade, né, e ganhar uma indenização, e também fazer com que a pessoa, dependendo do comentário que ela fez, ela responda também por crime. Isso está na nossa legislação. Mas a gente lembra que o Emmanuel está trazendo esse tipo de lição, e o quanto Chico Xavier, como pessoa pública que ele se tornou,
ele recebeu ataques e ele procurou seguir essa recomendação aqui. Então, existe uma história muito conhecida na biografia do Chico de 2 repórteres brasileiros se passarem por repórter estrangeiro, ficar uma semana por lá e depois publicarem, por lá em Pedro Leopoldo, na casa do Chico, e depois publicarem uma matéria que, na verdade, tinha a intenção, né, pejorativa com relação ao Chico, de desmistificar, de criticar. E o Chico, ele ficou realmente, ele ficou muito triste. Os amigos mais próximos, ele mesmo admitiu que ele ficou triste, que ele chorou. E o Emmanuel falou, fica quieto que o tempo vai mostrar, continua trabalhando, faz o teu trabalho. E pronto, perto do final da vida, um dos repórteres, que foi o Jamazon, ele admitiu que ele fez errado, enfim, ele admitiu, inclusive ele falou que não queria nunca brincar com o espiritismo. Né? Se não é verdade, a gente fica calado. Agora, se for verdade, ele fala para a gente aqui, ó, primeiro, vamos analisar o próprio comportamento e vamos agradecer em pensamento aos nossos sensores, procurando retificar os pontos nos quais te observes em desacerto. É difícil, pode até ser difícil, porque o nosso comportamento é logo aquele de defesa ou de contra-ataque. É um exercício para a gente fazer, um exercício que eu venho tentando fazer e que, quando a gente consegue sucesso, a gente vê até a reação das pessoas, né, que com o tempo as coisas vão aclarando e a pessoa vai ver, não, o objetivo não foi esse, a intenção não foi essa, não tive a intenção de ofender, posso até realmente ter errado, mas compreendo o meu momento, o momento que eu estava vivendo era aquele momento assim, enfim. Então ele vem falar aqui o seguinte, ó, não te defendas nem acuses a ninguém perante censuras recebidas. Ah, verei sangue de barata? Não, o Emmanuel está falando para a gente, você quer buscar paz? Vamos buscar paz, porque se você ficar o tempo todo buscando revide, buscando, né, buscando a justiça, nada reclames contra quem te aponte a verdade, porquanto se agem com exagero contra os enganos que porventura estão te inculpando, a vida se incumbirá de esclarecê-los no momento oportuno. O Emmanuel fala, continua trabalhando com sinceridade e vai cortando essas atitudes que desaproves em ti mesmo. Aconteceu comigo, né, recentemente, errei, pior que errei. Aqui no meu íntimo, eu sei que foi muito exagerado o comentário que foi feito, e foi fora completamente de proporção, mas eu também errei. Então vai ter coisa que falou a verdade até um determinado ponto, passou daqui, exagerou. Eu não vou dar atenção, não vou dar, não vou fazer alarde, não vou responder nenhum dos dois. Vou rever o meu comportamento daqui para frente, né, e agradecer, muito obrigado, eu preciso realmente mudar. O Emmanuel termina assim, se te notares no centro de culpas, pelas quais te sintas inegavelmente responsável, mesmo assim, prossegue agindo e servindo o quanto possível. E eu trago assim no fundo do meu coração, mais uma vez vou fazer referência a ele, o Divaldo Pereira Franco, que sofreu tantos ataques, porque o erro dele, ele admite isso, foi ele expor qual é a sua posição com relação à política do Brasil. Num Brasil polarizado, tanto faz se ele falasse que ele era de esquerda ou de direita, ele ia ter o ataque do outro, de quem pensa diferente dele. É claro que ele se posicionou, caiu uma avalanche de crítica em cima dele, de quem fazia parte do outro posicionamento. Que, por sinal, é até contrário ao meu, ele se posicionou contrário ao meu posicionamento. Né? Porque ele não tem o direito de se posicionar, né? Mas o que me chama muito a atenção, que ele foi chamado a atenção dos espíritos, ele fala isso, os espíritos falaram para ele, não exponha mais o seu ponto de vista, deixa que a gente faça o trabalho, e mesmo recebendo as críticas e os ataques, ele não parou de trabalhar um dia sequer, ele continua trabalhando até hoje. Hoje de manhã, quando acordei, eu vi um videozinho dele, eu já pego, virar uma praxe, né? Eu entro aqui no YouTube e coloco um videozinho dele, vídeos curtos, às vezes é uma palestra maior, mas começo ouvindo de volta. E é assim que a gente deve seguir. Vamos aproveitar essa lição, que ela é muito importante, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.